Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Vista Polida, um podcast para você que quer ver o mundo com outros olhos. Estou muito feliz de te receber aqui em mais um episódio. E esse é um tema que eu queria trazer já há algum tempo. Tô namorando, né, a minha convidada já faz um tempo para chamá-la, mas principalmente pela importância desse tema. Decidi trazer nesse episódio uma discussão importante sobre essa que é uma profissão que vem chegando. Se você usa principalmente o Instagram, com certeza você já viu o trabalho das influenciadoras digitais. E quem sabe você pensou aí, como que funciona? Qual que é o papel delas? O que elas pensam antes de fazer um provador, de escolher qual empresa elas vão trabalhar? Talvez você está me acompanhando e você é um empresário e está pensando aí, poxa, será que um influenciador digital vai fazer aí uma mudança do meu negócio? O que eu preciso saber sobre o influenciador antes de contratá-lo? Então, enfim, são N perguntas que eu sempre converso com os meus mentorados em aula, mas eu falei, por que não conversar isso com todos que me acompanham, para que a gente veja o quão estratégico o influenciador pode ser no seu negócio, se você fazer isso de forma planejada, bem pensada e com alguém que combine com os seus valores. E ninguém melhor para falar sobre isso do que ela, que agora é de Toledo. Tem aí uma base de seguidores, uma audiência super engajada, com quem ela conversa diariamente. Nossa, por várias vezes. Se vocês acham que eu faço story, é porque vocês não acompanharam ela. Recebo hoje aqui nos estúdios a Radassa Brás. Radassa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sabrina. Oi, gente. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu tô aqui para dividir, né, compartilhar com vocês as minhas experiências e acredito que será muito válido. Nossa, nós estávamos no bastidor já conversando muito, porque duas comunicadoras juntas. Nossa. E duas pessoas que gostam de fazer story. Foi até engraçado. Eu falei, gente, tem gente que chega aqui no estúdio e fica meio assim, acanhado, ou não faz story só depois. Que receoso. Aí, quando chega uma influenciadora, já chega fazendo, eu falo, essa é das minhas. Não, a Dacia já chega gravando tudo já. Muito bom. Radassa, muito feliz que você topou. Ixi, eu que agradeço. Inclusive, né? Foi uma sugestão na minha caixinha. Que legal! E aí, quando eu compartilhei o nome, as pessoas, nossa, é verdade, por que você não chamou ela antes? Então, eu falei, gente, arrasou, então chegou na hora certa. Eu fiquei muito grata por isso. Eu até ia te perguntar, falei, gente, mas e aí? Como é que surgiu essa indicação? Chegou numa caixinha de uma pessoa que eu não sei quem é. Que legal. Então, é um seguidor ali, não é alguém assim muito do meu vínculo. Mandou o seu nome, eu falei, cara, Radassa. Conversei com a produção falou assim, nossa, é verdade, vamos fazer com ela e tal. Nossa, que legal. Então, foi uma sugestão Fico muito lisonjeada. válida, porque eu já queria falar desse tema, então vem aí alguém pra casar. Então, Que ficou bacana. ótimo. Mas, vamos começar se apresentando. Eu queria que você me dissesse da onde você vem. Olha só. E como tudo isso surgiu, como a influência digital nasceu na sua vida. Então, na verdade, até a gente estava comentando agora, né? Você perguntou, você canta, né? Desde pequenininha, eu sempre gostei de cantar. Minha família inteira toca, canta e só tem músicos lá na família. Minha mãe era professora de música, então ela sempre cativou isso dentro da gente, sabe? E desde pequenininha eu cantava muito. E aí a minha irmã um dia falou assim, Adassa, senta aí, pega seu violão que eu vou colocar você ali no sofá e vou gravar um vídeo seu e postar no YouTube. Eu acho que eu tinha, uns 7 anos de idade. Super novinha. Super novinha. Até tem uns vídeos, depois eu mostro pra você. E aí, ela começou a postar os meus vídeos no YouTube e os vídeos começaram a viralizar, né? Tipo, bastante pessoas começaram a assistir e tal. E aí foi passando os anos. Quando eu completei 15 anos, o Instagram começou a ter bastante sucesso, né? Acho que foi em 2016, se eu não me engano. E aí, a gente deu uma pausa no canal durante esses tempos, sabe? Nessa transição aí dos 7. Acho que eu gravei dos 7 até uns 10 anos no máximo, eu parei. Aí, dos 10 aos 15, a gente decidiu retornar, gravar. Porque era eu e meus 2 primos. Que legal. Aí, a gente gravou o mesmo vídeo que a gente tinha gravado, tipo, há anos atrás. E aí, as pessoas começaram a relacionar. Meu Deus, você era aquela menininha que gravava. Entendeu? Você era aquela menininha que gravava. E aí, bem nessa época, o Instagram começou a crescer.
Mas por conta disso. E as coisas foram saindo do meu controle. Eu nunca imaginei na minha vida trabalhar com isso. E nem que isso um dia se tornaria trabalho. Porque quando eu era criança, eu e meu irmão brigava, né? Pra usar na internet, pra brincar nos joguinhos e tudo mais. E aí foi passando o tempo. A minha mãe também era lojista. Então ela vendia roupas. E a minha família também sempre mexia com confecção. E aí, o meu Instagram começou a crescer e tal. Aí, um dia, ela foi num shopping atacadista que tem em Maringá. E aí, eu cheguei lá, junto com ela, porque eu sempre adorava ir lá, pra ver as modelos, as roupas e tudo mais. Cheguei lá e uma loja, uma marca, assim, bem conceituada no mercado, me chamou e falou, você é a Daça, né? Eu falei, sim, sou. Ela falou assim, então, ó, você não quer vir aqui na minha loja gravar um provador pra mim? Que aí, eu deixo você escolher 5 looks. Eu falei assim, Uau! eu escolhi 5 looks, tipo assim, gravar um provador? Como assim? Não tô entendendo. Aí ela pegou, me explicou lá, eu nem sabia como que fazia provador. Fui, carcei a cara, como se diz, e gravei. E aí, gravei o provador e daí uma marca começou a puxar outra e quando eu vi... Nossa, eu já tava trabalhando com isso. Aí, no começo, eu conciliava, né? Eu viajava bastante, fazia evento em São Paulo antes da pandemia e os seguidores foram crescendo, eu fui criando uma conexão com as pessoas, né? Fomos engajando. Então, assim, eu comecei a fazer parte da vida das pessoas. Exatamente. E aí, meu público foi crescendo cada vez mais. Quando eu me dei conta, eu era professora auxiliar de professora de música e também de inglês na escola da minha irmã. Aí, quando eu me casei, que eu vim embora para Toledo, eu já tinha batido 100 mil seguidores. Aí o David falou assim, não, amor, agora você vai vamos acreditar no seu potencial, porque a gente sabe que você tem. Então, agora você vai trabalhar com isso. E aí, as coisas deslancharam. Quando a gente se dedica, né, pra fazer uma coisa... Vai embora. Vai embora. E você falou que mudou-se para Toledo. Então, você não era daqui, né? Não, eu morava em Nova Santa Bárbara. É no interior do Paraná. É uma cidadezinha de... acredito que deve ter uns 3 mil habitantes, assim. É uma cidade pequena. E isso que é interessante, sabe, Sabrina? Porque as pessoas... Eu diariamente recebo mensagens, né? Das pessoas me perguntando como trabalhar com Instagram e tudo mais. E um dos fatores que esses dias eu coloquei uma caixinha de perguntas. Falei, tá, mas o que te impede a começar a trabalhar com Instagram? Aí uma pessoa me respondeu, é porque a minha cidade é muito pequena. Então eu não consigo, aqui não tem lojas, não tem parceria para eu trabalhar. Só que o duro é que na maioria das vezes as pessoas elas já idealizam que para elas serem influencers, elas têm que já ter parceria com lojas. E não é assim que começa, né? Então, tipo assim, tudo tem um começo, porque o que eles idealizam? Que para ela conseguir ser uma influencer, ela já precisa iniciar com parcerias. E o que não é verdade. E o que não é verdade. Então, segura isso daí que eu já vou te perguntar. Mas Fechou. deixa eu só revisar. Veio pra Toledo. Então, você viralizou na música. E aí, quando essa empresa te chamou pra fazer o primeiro provador, provavelmente você falou assim, como assim? Como que eu vou fazer um provador? Mas hoje você faz provador, assim, de olho fechado, né? Sim. Com muita facilidade. Mas conta pra mim, assim, como você fez essa virada, assim, de, poxa, agora isso daqui vai ficar mais profissional. O que você mudou nessa virada de chave? Tipo, como ver isso como um trabalho? O que mudou na sua cabeça e no seu comportamento junto com os empresários? Olha, assim, eu acredito que mudou muito a minha forma de pensar, principalmente pelo fato de que internet não era tratado como um trabalho, né? E sim como um lazer. Então, eu vi aquilo, despertou em mim que os meus sonhos, que às vezes estavam muito longe, poderiam se tornar realidade com a internet. Então, assim, eu mudei a minha forma de pensar, eu mudei a minha forma de agir pelo fato de que quando a gente está na internet, a gente tem que filtrar muito as coisas, né? E com certeza eu acho que no principal, eu percebi que os meus sonhos, para eles se realizarem, só dependia do meu esforço. Ai, que legal. E que aquilo poderia ser um trabalho, né? E que aquilo poderia ser um trabalho. Porque eu acho que, assim, hoje sua mentalidade, isso aqui é um trabalho, mas eu acredito que muitas pessoas que te seguem não veem dessa forma. Não. Principalmente lojistas, né? Outros empresários que provavelmente te seguem, eles... é um Instagram, é um perfil, eu não preciso alimentar tanto, assim, né? Sim, e até...
Antes, no começo, quando às vezes eu ia na casa dos meus parentes, eles achavam que, tipo, eu ficava o dia inteiro no celular. Aham. Entendeu? Eu falo, não, mas eu tô trabalhando aqui. Aí hoje eu vou na casa da minha avó, ela fala bem assim, meu Deus, Adassa, eu não sei como que você aguenta, você trabalha o dia inteiro. Mas porque ela vê eu no celular, às vezes, realmente eu nem tô trabalhando. Mas ela fala, meu Deus, você trabalha o dia inteiro. Então a gente muda isso. E isso também, Sabrina, eu mostrar para as pessoas seriedade. Foi uma das coisas que virou a chave. Por causa que muitas pessoas acham, já lidam, né, com essa impressão de internet não ser um trabalho. Então, eu mostrando a minha seriedade por aquilo ali, né, mostrando respeito, as pessoas começaram a pensar diferente. Eu acredito que isso também é uma virada de chave. Você passar segurança daquilo que você está fazendo. Ótimo. Né? Porque assim, ó, eu trabalho com muitos empresários, mulheres principalmente, mas eu converso com muitos lojistas, né? Que é bem perto desse nicho que tu faz parte. E o que eu já ouvi de relatos? Ah, mas eu vou contratar uma influenciadora, o que eu tenho que levar em consideração? Porque uma vez eu contratei E não e deu a resultado. pessoa... Isso, não deu resultado. E teve um que ela falou assim, eu contratei e a pessoa falou características diferentes do meu produto. Eu lembro de um de comer, assim, que a pessoa falou que era orgânico e não era e tal. E aí eu peguei e eu falei pra ela assim, vamos lá, quem é a pessoa que entende do morango que você vende? É você, mas se você tá escutando, independente do segmento. Eu falei, você, lojista, dono de empresa, é quem entende da água, da xícara, do serviço, da massagem. Eu falei, cabe a você explicar para o influenciador, porque você sabe influenciar e conversar com a sua audiência, não necessariamente do que a empresa está vendendo. E tem que existir essa contrapartida do seu lado também, que eu vejo que faltam muito nos influenciadores. De tipo, como é que eu vou ter uma conduta, ou processos, ou até mesmo contrato, né, Radassa? Porque eu vejo que tem gente que tem contrato, tem gente que não tem gente que tem orçamento, tem gente que não tem. Material de press kit. Então, assim, são várias coisas pra gente pensar. E vamos dividir isso. Quando você vê que o lojista ou o empresário, ele está preparado, o que você daria de dica para quem está ouvindo que tem uma empresa e que queira contratar? Primeiro é aquilo que até eu comentei com você. No meu ponto de vista, a gente tem que procurar pessoas que, primeiro de tudo, tenham a ver com o nosso nicho. Entendeu? Isso é muito importante. Então, né? eu acho que o primeiro fator que a empresa, né, precisa analisar para contratar o digital influencer é o público que segue, né? Tem que ver também se às vezes, por exemplo, citamos Toledo, né? Se o foco de alguma loja daqui é somente para, né, Toledo, então ela tem que contratar uma influencer que seja voltado o público dela para Toledo, né? Terceiro também... Confundi. Vamos lá, nós temos que ela tem que olhar o público. Isso. Que ela tem que olhar se faz sentido o segmento. E terceiro, eu acredito que a pessoa primeiro precisa explicar sobre, né? Pra pessoa, ela vai dizer... Exato, pra ela entender, pra ela ver se realmente faz com sentido. Porque eu vejo assim, nem todos os influenciadores sabem exatamente o serviço. Exato. Porque esses dias eu peguei um orçamento e aí a moça, ela deixava bem descritinho, assim. É um provador uma vez por semana, 6 looks. É um provador toda semana num pacote maior. Porque eu vejo que o empresário, ele às vezes não sabe o que vocês vendem, né? O que vocês entregam. Será que a pessoa vai publicar no meu? Ou será que ela vai publicar no dela e eu vou repostar? E tudo bem não saber, porque é uma contratação muito nova, né? Sim. E isso, assim, isso tem se desenhado como um serviço, uma prestação de serviço, não faz muito tempo. Não. Então, a primeira coisa para o empresário é fazer isso, né? Deixa eu só repassar. Olhar o público, nicho. O nicho, né? Se combina. E para quem tá pensando assim, o que é nicho, né? Então, poxa, se esse influenciador combina com o produto que você vende. Ele tá falando de lifestyle, então combina com o que eu vendo. Porque às vezes eu tô vendendo, sei lá, móveis e o influenciador não tem nenhuma relação com isso. Ou nem gosta de decoração, né? Como é que ele vai vender uma decoração se ele não gosta de decoração? Eu sempre falo assim, que a gente tem que fazer... Porque às vezes muitas empresas veem, né? Graças a Deus aí o nosso sucesso. Então elas vêm atrás para fechar uma parceria. Só que eu sou muito sincera, Sabrina, porque eu acho que também tem que ter essa partida aí do influenciador quando a empresa vem conversar. Por exemplo, porque às vezes dizendo por mim, eu não fecho parcerias por dinheiro.
né? Tem que ter uma troca, né? Tem que ter. Porque, assim, eu não acho justo com a empresa, né, com o empreendedor investir no meu trabalho, sendo que eu sei que possivelmente as maiores chances, né, são de não dar um resultado. Então, antes, você também tem, o influenciador também, né, eu acho que teria que ter essa obrigação de analisar se a empresa faz parte da vida dela. Porque, ainda assim, né, existem pessoas que acabam fechando só por dinheiro e às vezes não dá o resultado. E aí o que acontece? A decepção. Dos dois lados, Dos dois né? lados. Porque, e principalmente do empresário que fecha. Aí a visão dele com o digital influencer já fica errado. Por quê? Não funciona, não faz direito. E não é assim, né? Não é assim. Eu lembro que uma vez me falaram assim, né? Perguntaram pra mim, Sabrina, você faz provador? Porque eu também apareço muito. Eu falei, olha, eu admiro quem faz o trabalho da influência, porque, primeiro, você precisa estar sempre bem. É verdade. E esse é um preço caro, porque você está lá levando o produto de uma pessoa que nem é um produto de uma empresa, né? É uma relação de parceria que você também quer que a outra empresa saia ganhando. Eu falei assim, eu admiro muito, porque você tem que chegar lá, você tem que fazer a sua audiência gostar do que ela tá vendo. Você tem que ter... um jogo de cintura, né? Exatamente. E às vezes é um produto... E quando não tem nada a ver com você, eu imagino que seja ainda mais difícil. Com certeza. E quando fere valores, né? Também. Porque eu vejo assim, se eu, Sabrina, vou lá e tento vender alguma coisa que eu não uso, que eu não gosto, parece de uma empresa... que a gente não consegue nem falar, né? Fica muito ruim. Fica muito ruim e também não fica natural, né? Porque eu vejo que o que mais as pessoas querem é humanização. É aquele fator que a gente estava conversando. Por que, Sabrina? Por que eu vou te seguir, sendo que a tua realidade é fora da minha? Entendeu? Tipo assim, não faz sentido. Eu busco... Porque normalmente as pessoas que me seguem, ou eu já ajudei ela em algum momento na vida dela, igual... A gente tem passado processos difíceis, então a gente acaba compartilhando, né? Para as pessoas verem que nós somos humanos. Porque também as pessoas acham que na internet elas podem, né, meter o pau lá, falar coisas desagradáveis que a pessoa que está do outro lado não vai sentir, né? Então, por isso que é importante a humanização também. Porque se você fica num negócio meio robô lá, a pessoa acaba fazendo isso. Até influencia em tudo. Né? A pessoa acaba te atacando quando você expõe a sua opinião, porque você não compartilha com ela a sua vida, né? Você não compartilha com ela o seu cotidiano, você não compartilha com ela a pessoa que você é. Então, quem te acompanha ali todos os dias, quando às vezes eu falo alguma coisa que eu tô por aqui, as pessoas sabem que não é... Tipo, eu não faço isso sempre. É porque deu o limite. Realmente, então, também, alguma coisa aconteceu com ela. Então, também passa uma credibilidade. Com certeza. Né? Tá, deixa eu voltar lá que eu esqueci. Ó, eu mesmo esqueci do São meu muitos repasse. assuntos, gente. Olhar o nicho. Olhar o nicho. Poxa, isso que eles estão me convidando para vender faz sentido comigo. Olhar o público. Então, poxa, aquela empresa quer um resultado local e a minha base talvez não é local, ou, enfim, vice-versa. Olhar essa abrangência. E o outro ponto que eu esqueci? E o outro ponto, estratégias. Estratégias. E você acha que a gente precisa, o influenciador precisa de estratégia? Ou ele abriu o story e sair gravando é o suficiente? Não, jamais é o suficiente. Ó, gente, estratégias são o que mudam tudo. E principalmente, isso eu sempre falo, se você quer trabalhar com a internet ou com qualquer ramo, você precisa ter um diferencial. Se uma empresa for te contratar, qual o seu diferencial? Por que eu devo te contratar? Nós, né, temos que fazer essas perguntas para nós mesmos. Porque o que a gente vai fazer de diferente? O que eu vou acrescentar na sua vida? Então, precisa sim ter estratégias. O influenciador não é simplesmente hoje você, essa água aqui é boa, vai vender. Não. Não vai vender. Não vai vender. Você precisa mostrar o porquê que essa água é diferente das outras, por que eu escolho tomar essa água e não uma outra. Então, tem que fazer um trabalho de um suspense, tem que ter estratégia. Hoje é muito comum. Então, hoje a maioria das pessoas tá lá no story, pula um monte de story, não presta atenção em nada. Por quê? Porque a pessoa não tem estratégia. Tá, mas então me dá uma aula de estratégia aí. Vamos já lá. deu alguns spoilers aqui da água que eu já percebi. O primeiro eu preciso entender daquilo que eu tô vendendo. Com certeza.
Até porque o teu discurso fica muito mais fácil quando você entende. Uhum. Segundo, você falou uma coisa muito legal, que é porque eu tomo essa e não aquela. Uhum. Então, você imagina você ter que tomar uma água que você nem gosta só por uma relação comercial. O quanto isso não fere, né? Poxa, tô tomando um negócio que eu nem gosto. Uhum. E o que mais? Então, eu acho que, tanto que, Sabrina, se você me permite até, quando eu fui criar a minha marca, eu pensei nisso. Porque, assim, atualmente, gente, pra quem não sabe, né, eu tenho uma marca de roupas, nós fabricamos as peças. Então, assim, eu desenvolvo a peça desde o zero, desenho a peça até ela tá aqui na minha mão. Tudinho? Então, tudinho. Passo por todos os processos possíveis. Que demais. Do desenvolvimento de uma peça. Então, o porquê? Quando eu fui abrir a minha marca, eu trabalhava, né, fazendo parcerias com as lojas, então eu pensava, o que a minha marca ela vai fazer de diferente no mercado? Uhum. Porque tá, uma marca de roupa, mas a gente tropeça em marca de roupa, né? É normal, tem muitas marcas. Então, qual a diferença da minha marca? E aí, que volta no assunto que a gente estava falando, eu pensei numa estratégia para divulgar o meu próprio negócio. E a partir dali, né, eu falei assim, se der certo, eu vou começar a usar isso para trabalhar com as outras empresas também. Um fator que, olha, gente, é chave. Suspense. A tal da antecipação ali, né? A Fazer antecipação. Deixar todo mundo curioso. Olha, a antecipação é um sucesso. Eu fiz um suspense de basicamente 2 meses. Na verdade, acho que foi quase 3 meses. Pra sua marca? Pra minha marca. Quando lançou, eu bati 20 mil seguidores em menos de 24 horas. No perfil da loja? No Instagram. Chocada. 24 horas? Uhum. E eu acredito que o fator principal da estratégia foi o suspense. Nossa. Porque a audiência devia estar assim, se Não, coçando pra saber o que era. gente, eles estavam querendo me bater. Porque, sério, eles estavam muito ansiosos, sabe? Quando chegou o dia, né, de eu revelar a novidade, tinha gente que acordou no dia me mandando, falta tantas horas pra você contar a novidade pra gente. Ai, que demais. Faltam 8 horas. Aí eu me lembro até que eu atrasei, acho que 10 minutos, ela... Já passou 10 minutos do horário da novidade. Pelo amor de Deus, me conte logo. Então, assim, quando a gente lançou o Instagram, foi um negócio surreal. Ou seja, estratégia dá certo. E você acha que a estratégia de antecipação funciona para qualquer empresa? Acredito que sim. Uma vez bem trabalhada, funciona para qualquer empresa. Demais. E assim, em todos os segmentos. Porque existem várias formas da gente fazer, né, a estratégia de antecipação. Por exemplo, a gente pode estar trabalhando com suspense. Na verdade, o suspense, acredito que ele entra em todos. Mas existem várias formas. Por exemplo, eu digo de você fazer uma viagem, você revela só na viagem. Ou você escolhe uma data simplesmente nessa semana. Escolhe um horário que as pessoas possam acessar. Escolhe um local que as pessoas possam ir. Então, dá pra gente trabalhar assim, com tudo na antecipação. E é muito difícil fazer isso sem planejamento, né? Não tem como. Impossível. E aí eu fico imaginando. Existe a loja Estrela, tá? Tô inventando. Existe a loja Estrela. A loja Estrela quer contratar você para fazer um super movimento. Só que ela não tem planejamento e ela quer que você salve o negócio dela. Gente, não tem como, né? Exato, tem que ter uma resposta. Eu sempre falo isso para as pessoas. Não tem como eu divulgar teu perfil se o seu perfil não tá preparado para receber minha divulgação. Entendeu? Isso é um dos fatores também que influencia muito de não dar resultado para a loja. Você analisa o perfil quando as pessoas vêm, tipo, solicitar Analiso e eu também falo, entendeu? Porque eu já deixo ciente. Porque, por exemplo, se daí não der resultado, é que assim, você fazendo uma estratégia, um suspense, né, antecipação, planejamento, é meio impossível de não dar certo. Mas muitos ainda não trabalham dessa forma. Então, eu já deixo tudo bem explicado. Eu sou bem sincera. Falo, durante esse período, já que eu vou fazer a divulgação da sua loja, você quer ter um bom resultado? Então, bota a cara nos stories. Entendeu? Bota a cara nos stories, mostra o teu produto. Porque, assim, se nem você que é dono da tua loja não divulgou teu produto, como que eu vou salvar a tua loja? Não tem como. Não tem como. E eu faço sempre associação, né? Não associação, eu dou sempre um exemplo assim, você contratou um carro de som. Tal dia, tal hora vai abrir a loja Estrela.
Se eu, enquanto cliente, eu chego na loja, eu não tenho uma vitrine, eu não tenho uma pessoa para me atender, a pessoa que tá lá me atendendo me atende mais ou menos, adiantou eu ter levado todas essas pessoas para lá? Não. Não. E com o influenciador é a mesma coisa. Uhum. E essa importância da casa pronta para receber... É tudo. É. Eu falo para as pessoas, porque assim, Sabrina, isso aí já vai até uma dica, gente, ó. Os teus stories, é claro que até você já deve saber disso, né? Mas já fica aí bem explicadinho pro pessoal. Os seus stories não é o que vai te fazer crescer. Porque os teus stories são pessoas que te acompanham diariamente. Uhum. O que vai te fazer crescer é a tua vitrine, que é o quê? O seu perfil. Então, o seu perfil tem que estar pronto para receber as pessoas. Eu sempre falo que o que acontece. Até tenho lá um post que eu mando pro pessoal no WhatsApp sobre... Eu dei uns cursos esses dias sobre avançando no digital, que fala... Stories é humanização. Reels é crescimento. Live é tal. Então, assim, é um combo, né? Então, o perfil da pessoa tem que ter todos os recursos que o Instagram coloca pra gente, tanto que também é isso que faz a gente crescer, né? Não adianta nada. Por exemplo, uma pessoa não vai crescer se ela posta só stories. Uma pessoa não vai crescer se ela posta só reels. Uma pessoa não vai crescer se ela posta só carrossel. Então, é uma combinação de vários fatores, de né? vários fatores. E eu sempre falo, poxa, eu faço um reels para atrair, mas quando essa pessoa é atraída e chega no meu perfil, quem sou eu? Exato. Aí eu não tenho um story, aí eu sou a pessoa que só posta frase motivacional, Uhum. ou eu sou uma pessoa que acha que uma frase com música vai salvar, Uhum. e eles esquecem que essa construção de relacionamento ela é feita por meio dos stories. Uhum. Então, precisa ter tudo. Quando a gente vai fazer uma divulgação de uma loja, é importante que a loja esteja preparada com a vitrine dela. Então, o que é a vitrine, né? Os stories têm que estar em dia, ela tem que postar stories, porque quando eu divulgar, a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar os stories. Outra coisa, destaque. Eu acho que é super importante a gente ter um destaque sobre mim, né? Ou sobre nós, né? No caso, se for uma loja, uma marca, enfim. Os 9 primeiros posts também são o que definem se a pessoa ela vai te seguir ou não. Porque quando a gente bate o olho nos 9 primeiros posts, se a gente não rola ali o processo de identificação, tanto com o perfil pessoal quanto com a empresa, ela não vai até o final. Não continua rolando, né? Não continua. E você falou agora uma coisa, assim, eu lembrei de uma pergunta que eu queria fazer. Porque a gente já vai falar da sua marca, da sua marca loja. Uhum. Mas é importante que as pessoas pensem, principalmente as influenciadoras, que elas são uma marca. Então, antes de você ter a sua loja, você já era uma marca, que é uma marca que precisa ter uma conta para receber o dinheiro, ter um portfólio, ter um Media Kit. Um CNPJ. Um CNPJ. E você poderia até explicar para as pessoas o que é o Media Kit. Claro. Porque eu falo, pede. A pessoa fala assim, mas eu vou pedir o quê pro influenciador? Para ele me falar como ele trabalha? Eu falo, sim, peça um Media Kit. Porque se o influenciador não tem Media Kit, pra mim, ele não tá jogando o jogo certo. E também não tá levando com seriedade, né? Porque. Então, exatamente. Como que passa uma seriedade pra uma pessoa, sendo que ela nem sabe explicar sobre o trabalho dela, né? Normalmente, quando a gente vai num restaurante, não tem um cardápio. Você olha ali e fala, né? Nossa, quero isso, tenho dinheiro para pagar isso, gosto desta combinação. Exato. Um influenciador necessita de um Media Kit. Eu acho que a forma mais fácil de explicar o que é um Media Kit é tipo um cardápio. E o que você acha que tem que ter num bom cardápio? Olha, no Media Kit, né, num bom cardápio, eu acredito que tem que ter, às vezes, pratos que são mais atraentes. Então, no caso, ali no Media Kit, a primeira coisa que tem que ter já é uma combinação que normalmente é um valor bom, é um combo ali de stories, de reels e também até de destaques. Porque daí, por exemplo, a pessoa vai gravar os stories, né? Ela deixa salvo no destaque, então ela pode combinar também um período ali com a loja de deixar nos destaques, que depois ela tem a opção de apagar e ir renovando. Então, eu acredito que é bacana no Media Kit a gente ter uma opção, uma oferta, né? Tipo um produto mais acessível. Isso, um produto mais acessível. E também, é claro, as outras opções focadas, né? Que tem algumas influenciadoras que fazem. Porém, como assim? Digamos que eu tenha lá a opção só de Reels, entendeu? Pra eu fazer a loja quer me enviar um produto só pra eu fazer Reels. Tá. Só que esse tipo de divulgação tem que ser feita com empresas que a pessoa já fez a divulgação. Entendeu? Que ela já conhece o produto. Porque ela já vai saber como Porque explicar? ela já vai... Não, porque o público dela já vai conhecer. Ah, entendi. Porque senão não faz sentido, né?
Então, eu vejo que muitas influenciadoras têm pacote só de Reels, porque os Reels viralizam, mas essa não é uma opção bacana. Já fica aí pros lojistas. Se você for atrás de uma influenciadora e quiser fechar só um Reels, porque você tá ouvindo que o Reels é bacana, viraliza e sua marca não faz sentido, não vai te trazer resultado, se antes ela não apresentou sua marca nos stories, se antes o público não viu que, né, isso faz parte da vida dela, não vai gerar resultado. Então, no Media Kit tem que ter opções de combo para stories, opção de combo de stories e Reels, feed também, né, no carrossel e destaque. Então, o Media Kit nada mais é do que realmente um cardápio, né, do que vai ser ali um PDF, onde a pessoa vai apresentar para ela as opções de trabalho e também não pode faltar no Media Kit as visualizações, o alcance, o engajamento, o público, a faixa etária, porque é com tudo isso que a gente define, né, se vai dar um resultado para a empresa ou não. Ótimo. Então, é nesse material, gente, que você vai fazer essa análise estratégica de essa influenciadora que eu estou buscando, que eu estou solicitando um orçamento, ela combina com aquilo que eu quero vender? Porque às vezes ela não vai combinar, e daí não adianta espernear querendo resultado. Ok. Quando a gente fala do lado de quem tá aqui, né, sendo contratado, o que você acha que... para quem tá começando agora, vamos imaginar que tem alguém ouvindo esse podcast que super se inspira em você, que quer seguir seus passos, que vê em você essa verdade, essa transparência que você leva nas relações. O que você acha que essa pessoa precisa levar em consideração? A gente precisa deixar de fazer alguns serviços? Falar não para algumas empresas, porque ela não vai, né, não combina com o que você vende? Sim. Como que você analisa quando essa empresa chega? Tá, quando a empresa quer fazer parceria comigo, né? Isso. Então, primeiro eu olho se tem, principalmente, se tem a ver com a minha pessoa. Tá. Né? Se tem a ver ali com o meu cotidiano, se eu me identifico, né? Se eu gosto... Vamos dizer que é uma loja de roupas. Se aquele é o meu estilo, entendeu? Então, o primeiro que eu analiso é se eu me identifico. Porque, normalmente, as pessoas que me seguem, elas se identificam comigo. Então, é basicamente a pessoa que eu sou. Então, se não faz sentido pra mim, não vai fazer sentido pra elas também. Então, primeiro de tudo, eu vejo se eu tenho essa identificação com a loja. Primeiro. Aí, no segundo, eu vejo em questão do público, certo? E também um fator que é bem importante, valores. Né? Nossa. Valores, e não eu de digo... dinheiro, tá? Então, não, valores também de dinheiro. Porque, assim, se o seu público normalmente é B e C, você não vai conseguir vender pra A. Entendi. Entendeu? Sim. Então, eu também analiso isso daí. Tipo, essa loja vende produtos de que faixa, né? De valor mesmo, ticket de valor. E se a minha audiência é uma audiência que compra isso. É isso? Exato. E também, é porque tem que ser estudado, sabe, Sabrina, isso daí. Porque senão também você não vai conseguir realizar a venda. E é claro, principalmente os valores mesmo da empresa, Pessoais, né? Exato. Pessoais, né? As minhas crenças, os meus objetivos, os meus princípios. Porque senão... assim, não adianta você querer fazer alguma coisa que vai contra a pessoa que você é. Você tem que ser autêntico. Nossa, o que eu tenho que ser no Instagram? Autêntico. Não dá pra você inventar um personagem que você não é. Porque não tem fórmula secreta, né? Não tem, porque quando... Sabrina, é a coisa mais legal as pessoas encontrarem comigo e falar pra mim assim, meu Deus, Adassa, você é igual nos stories. As Entendeu? pessoas te falam isso? Falam. Eles falam assim, meu Deus, você é gente como a gente. Eles sempre falam essa frase. Meu Deus, você é gente como a gente, sabe? Você é realmente a Adassa dos stories. Porque eu já encontrei pessoas que na internet era uma coisa e agora, quando eu encontrei, pessoalmente não era. E você acha engraçado ou estranho, não sei, quando as pessoas falam, nossa, eu te acompanho, e você não faz ideia de quem é a pessoa? Agora não. Ontem, a gente parou no aeroporto, daí uma mulher do Paraguai, ela começou a falar, ela falou assim, Daci David, Deus Senhor, porque ela veio uma voz do além, assim, sabe? Quem que é? Do nada veio, Daci David, eu olhei assim, ela falou, você não me conhece, mas eu te conheço. Sei muito sobre você. E eu imagino que deve ser bizarro, porque você tá com quantos seguidores hoje? Hoje, 168 mil. 168 mil. Uma muita galera, gente, né? É uma galera. Porque, óbvio, né, que eu sou muito pequenininha perto de você. E eu já acho muito engraçado que a pessoa fala assim, nossa, faz tempo que a sua mãe não aparece. Eu falo, meu Deus do céu. Ou a pessoa fala, nossa, eu gosto muito daquele dia que você falou tal coisa. Eu falo, meu Deus, como é que essa pessoa lembra? Sim, eu acho muito legal. É até engraçado
sabe o que eu acho que é legal também? Ah. Quando os meus amigos estão juntos e a minha família. Ah. Sabe por quê? Passa seriedade. Eles veem que realmente... O meu pai... Gente, meu pai tá chocado. Ultimamente, porque assim, meu pai não entende muito, né? Aham. Sobre esse meu trabalho. Ele sabe que eu trabalho, que agora eu tenho uma marca que tá dando certo. Ele sabe explicar o que você faz? Não muito, é muita tecnologia. Mas assim, ele vai nas cidades, daí as pessoas falam assim... você é pai da Daça, né? Eu te conheço, eu já vi você esses dias dele. Você me viu? Então, assim, isso passa muita seriedade, sabe? Quando a Ai, gente que tá demais. junto com as pessoas, e daí as pessoas, meu Deus, a Daça! E eles falam assim, realmente, acho que o negócio dela tá dando certo. Eu acho que é verdade aquilo ali que ela faz. Deve estar dando bom. Sim, então eu acho super legal. E assim, eu sou bem comunicativa, né? Eu acho que pra você trabalhar com Instagram e tudo mais, você tem que ser uma pessoa social. Você tem que ser uma pessoa comunicativa. Porque você vai estar lidando com o público tá esperando alguma coisa de você. Com certeza. E eu quero te fazer uma pergunta meio cabulosa agora. Meu Deus. Porque quando a gente fala da contratação do influenciador, Uhum. a gente sempre pensa nos pontos positivos. Olha, a gente Uhum. quer o aumento de reconhecimento de marca. Às vezes eu quero humanizar a minha marca, não sei como fazer isso, então eu trago um influenciador para que ele dê uma humanizada no meu perfil. Uhum. Quero aumentar a venda, quero potencializar uma ação. Então a gente sempre pensa isso. Uhum. Vocês também falam, poxa, quero ajudar essa marca a se fortalecer, quero, Uhum. enfim, ajudar nessa ação de vendas. Então a gente sempre pensa do lado positivo. E o papel do influenciador, na minha opinião, é muito importante porque você cola a sua imagem na empresa. Exato. Por isso que... É um fator decisivo. E isso, então... Tudo isso que você estava falando, de que você leva em consideração, por que precisa ser levado em consideração? Porque pode dar alguma coisa errada. Exato. E as pessoas vão olhar pra você e falar, a Daça que é influenciadora da não. marca tal que tá com produto falsificado. Isso Por já exemplo. era. Você já aconteceu de você ter uma situação negativa em relação a alguma marca? Nossa, gente, demais. Até assim, ó. Antes, até agora, no momento. Olha só, uma situação complicada, estamos colocando aqui uma polêmica. Mentira, não é? Mas é um fator que acontece e é uma experiência. Por exemplo, eu fiz parceria com uma marca, nem vou falar o produto porque, enfim. Vai ficar muito na cara. Vai ficar muito na cara. Fiquem aí na imaginação. Exato. Eu fiz uma parceria com uma marca e antes o produto deles era certo? E aí, nossa, quando eu fiz a parceria, deu muito certo, vendeu muito. Sabrina, eu fiquei chocada. Vendeu muito. Nem você imaginava que ia vender tanto. Não, nem eu imaginava. E eu tive fechado parceria com eles por comissão também, sabe? Então foi muito bom, porque eu também tive bastante retorno. Mas assim, claro que eu divulguei o produto porque era bom, né? E aí, passou o tempo, eu parei de divulgar a empresa, sabe? Eu vi que não tava fazendo mais sentido com o momento que eu tava vivendo ali. Então eu interrompi a parceria e tal, a gente interrompeu. Só que o que acontece? Agora, a empresa mudou o produto. Ela mudou, tipo... A formulação? Assim. A formulação do produto. E não é mais a mesma que eu divulgava. E hoje, eu recebo feedback negativo das pessoas, porque elas lembram da época que eu divulguei. Entendi. Entendeu? Só que assim, eu parei de ter vínculo com a empresa faz muito tempo. Só que daí as pessoas me mandam o feedback negativo. Eu tô tendo isso, tá acontecendo isso. Poxa. E é aquela empresa lá que você divulgou. Entendeu? Aí eu explico. Eu falo, antes, quando eu trabalhava, realmente era de tal forma. Agora, não posso mais falar. Porque eu não sei mais sobre. Então, infelizmente, até peço desculpa porque o que acontece? Olha pra você ver o poder de uma influência. Eu posso ter divulgado a empresa há 2 anos atrás. E hoje, a pessoa tá comprando. Continuam colando você a Continua. empresa. Teve uma empresa também de relógios, que eu fechei uma parceria faz muito tempo. Eu acho que foi quando eu comecei a divulgar. 2019, na verdade, eu fiz a parceria. Agora eu lembrei que esses dias a gente procurou o direct pra ver quando que eu tinha divulgado essa empresa. Divulguei em 2019. Uma pessoa comprou faz 15 dias. Chocada. Aham. Quase 2 anos depois. 2 2 anos depois. E por conta de você. Sim. Tipo, agora eu tenho dinheiro, vou lá naquela marca que ela falou. Exato. Então, por isso que também o trabalho de uma influencer vem a longo prazo, sabe? Às vezes, se a pessoa fez a estratégia tudo certinho e tal, mas não deu resultado no momento, você tem que esperar, entendeu? Porque por isso que eu gosto de fechar também parcerias de no mínimo uns 3 meses, entendeu? Porque às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar aquela hora, mas daqui um pouco ela vai ter. Então, quando ela tiver, e se eu permanecer na divulgação, porque não adianta nada eu pegar uma divulgação e fazer lá 15 dias, depois do nada parar de falar, não falar nunca mais, a pessoa vai identificar, produto não é bom não.
Ela parou de divulgar. Por que ela não tá mais falando? Então, eu sempre pego um período aí, assim, grande de divulgação, porque tem todos esses fatores que influenciam. E tudo isso, Sabrina, é muito importante pra gente fechar uma parceria, entendeu? Tem todos esses fatores que a pessoa precisa analisar e precisa deixar acertado. Então, para quem tá começando ou para quem tá se consolidando, o dizer não hoje, ele pode ser muito bom pro futuro. Pode. Porque pode ser um produto que venha a te prejudicar Ou ou pode ser um beneficiar. produto que vai te alavancar, igual esse da marca do relógio. Uhum. E essa conta que as pessoas precisam fazer. Quando eu contrato uma influenciadora, é porque eu estou emprestando a minha autoridade dele. Uhum. Então, hoje, você é uma autoridade. Quando a gente fala de autoridade, o que você precisa levar em consideração? Ela tem a condição de arrastar uma multidão para um outro lugar. Então, ela tem uma autoridade que, às vezes, o lojista não tem, o empresário não tem. Então, você está comprando e emprestando uma autoridade. E é uma autoridade que precisa ser zelada. Por quê? A gente está partindo da ideia aqui de que, igual a situação que você falou, o produto é ruim. Uhum. Mas nós vivimos muito caso, tu deve ver muito caso também, de marca que rompe com o influenciador porque o influenciador se colocou numa polêmica. Uhum. E aí você que tá me ouvindo e tem uma empresa, e eu falei isso inclusive para um cliente essa semana, eu falei, ó, começa a seguir, dá um stalk nela, Exato. uns 20 dias, Uhum. veja o que ela faz, vê se faz sentido com você, porque você precisa combinar, precisa dar um match ali, entendeu? Porque eu sei, Radassa, você tem valores pessoais, Uhum. você deixa isso muito claro, Uhum. mas vamos imaginar que aconteça um episódio e que a empresa vai falar, poxa, mas eu fui lá, contratei a Radassa e olha o que aconteceu. Sabe na época da pandemia, a Pugliese? Acho que a Pugliese foi um dos casos assim, mais tchan, que deu uma festa no meio da pandemia. Perdeu contratos milionários, né? Nossa, sim. E eu acho que a gente não pode só pensar nos grandes, porque aqui em Toledo você pode ter um perfil super pequeno, mas existe uma empresa que confia em você e que está comprando pela tua imagem. Claro. E aí, quando a gente entra nesse assunto de imagem, eu queria perguntar, não só perguntar, mas queria que você contasse um pouco também. A gente precisa o tempo todo cuidar da nossa imagem, do que a gente fala, do que a gente veste, Sim. de como a gente se comunica. Às vezes você tá com uma ideia, comunica errado, aí a pessoa começa, meu Deus, não acredito que você pensa sobre isso, né? Sim. E cuidar da imagem, não pensem que eu tô falando apenas de uma questão visual, mas também do que a gente... O porte da pessoa, né? Assim. do que a gente comunica, da nossa opinião, dos nossos Uhum. argumentos. Tudo isso é uma construção de imagem. E essa construção de imagem, você só consegue, e você vai falar disso muito melhor que eu, com a humanização. Uhum. Mas a humanização é uma coisa que assusta muita gente. Porque quando eu falo, olha, você tem que humanizar a tua rede, a pessoa fala, mas eu não quero mostrar meu marido. Exato. Eu não quero mostrar minhas crianças. Eu falo, mas você não precisa mostrar. Existem outras formas de humanizar. Sim. Então, hoje, a Radassa mostra... Será que eu tô falando seu nome? Sim, ó, Radassa. a minha mãe falava Radassa e meu então... pai fala Adassa. Tá, Então eu ah, aceito ser que sou os eu. dois. É. A minha pergunta é, hoje, você mostra tudo ou existe um filtro? Tem coisas que eu escolho preservar? Uhum. Tem coisas que eu só conto na hora certa ou tá tudo escancarado lá? Não, filtro. Tem que filtrar. Eu acho que é muito importante a gente fazer esse filtro, porque assim, tem informações que eu tô planejando agora, mas eu vou soltar só em dezembro. Uhum. Então, se eu soltar agora, eu queimo a largada, né? Tua Então- antecipação foi para água abaixo. Exato. Então, tem que ter filtro. Eu acredito que sim, pelos valores também, né? É que assim, depende, sabe, Sabrina? Também eu não sou uma pessoa muito polêmica. Mas é que eu sou assim. É o seu perfil. Exato. Eu não sou uma pessoa muito polêmica. Igual, no final de semana, né? Eu acredito que é importante eu usar a minha influência de alguma forma. Positiva. Por exemplo, agora sobre política, né? Eu tenho a minha opinião. Eu tenho que ter, Sabrina, a minha opinião, né? Como cidadã, eu Uhum. preciso ter minha opinião. E aí, no domingo, né? No dia das eleições, eu falei sobre a minha ideia, né? Sobre a minha opinião. Menina, eu fiquei, assim... Chocada com o que você recebeu? Mas não foi negativo. Ah, você ficou feliz? Eu fiquei feliz. Olha pra você ver Ah. como que é engraçado. Porque eu tava esperando... Por isso que eu falo sobre ser autêntico. Porque se eu for eu, as pessoas que estão ali me acompanhando sempre, elas já sabem mais ou menos a pessoa que eu sou. Então, quando vem alguma coisa muito estranha, ela sabe que foi um surto, entendeu? Ela consegue entender. Ela vai pensar assim, Aconteceu alguma coisa? não, aconteceu Não. alguma coisa. A Daça não é assim, Uhum. entendeu? Tá errado. Então, por isso que eu falo sobre ser autêntico.
Então, eu expus, né, a minha opinião e eu tive muito feedback positivo. Ai, meu Deus, não acredito, tal. De pessoas que pensavam como eu. Por Até quê? porque, vamos imaginar assim, se essa pessoa tá te seguindo há 6 meses, Uhum. começou a te seguir lá em janeiro deste Uhum. ano. Ela já conseguiu identificar muitas Nossa, coisas que você gosta e não gosta, acredita e não demais. acredita. Então ela já espera que Uhum. você vai escolher por A do lá ou B. Uhum. E ainda assim, se ela estava no seu perfil aqui, talvez ela acredite Uhum. na mesma coisa que você acredita. Uhum. Mesmo que ela não acredite, ela gosta de quem você é. É. Porque ela tá ali, ela falou, não, eu já conheço ela. Eu já sabia que era assim. Uhum. O que não dá é pra você causar muito, né? Uhum. E você falou de polêmica, né? Ah, talvez alguém muito polêmico está nos assistindo. Ser polêmico também é uma escolha, também é uma decisão. É a pessoa ser ela, ser o que ela é, né? Não significa que é Que é errado errado ser ou polêmico. Exatamente. Mas é uma escolha que você tem que fazer e tem que ter muito estômago, né? Tem que estar consciente. Ó, esses dias eu vi um influencer falando assim. Ai, gente, porque tava com muita crítica. Ela recebeu, não me lembro quem que era, recebeu umas críticas. E aí a pessoa falou assim: eu não sou obrigado a ficar aguentando essas coisas. Eu nunca vou aceitar que as pessoas vão me atacar na internet. Gente, Eu acho que isso não existe. não existe. Sabrina, a partir do momento que você é uma pessoa pública, claro que não dá o direito, eu também acho que não, do direito das pessoas ficar te massacrando na internet. Beleza, ok. Só que a gente tem que estar consciente que isso pode acontecer. Mas também vai muito da pessoa que a pessoa é. Porque, ó, eu não tenho problema com esse tipo de gente na internet. É lá de vez em quando. Mas por quê? Por causa da pessoa que eu sou. É uma construção de imagem, É uma né? construção de imagem por causa do que eu abordo, né? Dos meus princípios, da pessoa que eu sou. Então a gente tem que estar consciente nisso aí. E não é nem só o que você aborda, mas é tudo que você fala. Disso aqui eu não quero. Uhum. Esse assunto eu não vou falar. Prefiro deixar isso daqui só com, né? Isso aqui eu discuto só com o David. Não, né? teve uma menina que me mandou daí no domingo, né? Quando eu falei da minha opinião política, dela me mandou, falou, tô decepcionada, não acredito que você tá escolhendo isso e tal. Daí eu falei pra ela assim, falei, olha, eu não discuto sobre política, tá? Ok. Enfim. Daí ela falou, beleza. Ok. Falou isso. E talvez continuou te seguindo. Continuou. Ela quis ser lida, você leu, deu a devolutiva e vida que segue. Exato, eu falei pra ela, porque foi exatamente isso que você falou. Falou, olha, esse assunto eu não discuto. Eu tenho que ter minha opinião política, né? Mas não sou o tipo de pessoa que vai... Porque às vezes as pessoas procuram, Sabrina. Às vezes as pessoas, tipo assim, ela só vai querer te atacar. Entendeu? Aí, se você rebate, ela faz Dá corda. Exato, você não pode dar corda. E quando a gente fala de opinião, queria que você contasse como é pra você. Mudando de assunto, tá? Não vou mais falar de opinião política, enfim. Mas quando você dá opinião sobre um produto, o que eu sinto é que as pessoas elas precisam ter uma referência, ter ideias do que comprar. Eu tenho uma pasta de prints de várias coisas que eu quero comprar, tô esperando o momento e o dinheiro. Mas parece que quando vem de uma influenciadora que já usou, já gostou, falou, nossa, funciona, você compra. Mas você acha importante poxa, realmente funciona? Nossa, não, peraí, boiei na minha pergunta, mas assim, o que eu quero dizer é que você precisa ter uma opinião sobre aquilo que você vende para conduzir a pessoa num pensamento. E não só no produto em si, tipo, essa xícara, nossa, a xícara performa muito bem, muito boa essa xícara, mas talvez a sua forma de decidir as coisas da sua vida influenciam as pessoas. Sim. Você sente isso? Sinto. Que as pessoas, tipo, se inspiram em você? Por isso que eu tomo cuidado. Por isso que eu falo que tem que tomar cuidado. Justamente por causa disso. Entendeu? Porque às vezes, dentro da minha realidade, dá certo. Sabrina, se eu contar pra você como eu abri minha empresa, você vai falar pra mim que eu sou louca. Entendeu? Talvez eu fale mesmo, já vou perguntar disso. Exato. Então, assim, você tem que medir muita pressão. Por isso que tem que tomar cuidado. Porque, às vezes, eu não quero que a pessoa decida por mim. Não, quer dizer, tipo, eu decida por ela, na verdade, né? Se eu fiz, ela vai falar assim, não, ela fez, então eu posso fazer também. E talvez vocês estão vivendo realidades diferentes. Entendeu? Entendi. E daí só porque eu fiz, ela vai fazer também. E talvez não vai ser bom pra ela. E talvez não. Por isso que, pelo menos, se você falar, olha, estou fazendo isso porque parece que é bom para mim, mas não necessariamente pra você, cai naquela mesma de você tem que falar a verdade, ser autêntico, jogar um jogo limpo ali. Então, sim, tem que tomar cuidado. Tá.
Agora, vamos pra parte que eu queria muito perguntar, que eu fiquei muito feliz. Não, eu fiquei super feliz quando eu vi, que foi assim. Poxa, você construiu um nome como marca influenciadora Radassa. Uhum. De repente, o que aconteceu que você falou assim, agora eu quero entrar em outro jogo, que é um jogo de quem também empreende. Porque você empreendia com a sua imagem, com a sua influência, e você falou, poxa, agora eu quero abrir uma marca, ter uma marca. De onde nasceu essa ideia? E, principalmente, o que você pensou de, tipo, isso aqui eu quero muito, eu não abro mão? Assim, eu pensei, Sabrina, bem na verdade, de abrir a marca. Por quê? Porque a minha vida como digital influencer é uma vida muito corrida, sabe? E um dia, assim, eu e o David passamos por processos muito difíceis, não sei se você sabe, mas eu perdi minha mãe e perdi os meus sogros também ano passado. Então a gente passou por um processo muito difícil. E a minha decisão maior de ter uma empresa foi que, como a minha vida atualmente é muito corrida, eu queria construir algo, certo? Para eu ter uma vida, né, estável ali, tranquila, para quando eu quiser ter filhos, eu poder ter condições de cuidar. Porque, assim, hoje eu vejo que a gente vive num mundo muito difícil. Muitas pessoas passam fome, passam dificuldades. Então, eu botei na minha cabeça o seguinte: eu quero construir um negócio para mim e que funcione. Então, eu vou ter que batalhar para ter a vida que eu quero, para conseguir comprar as coisas que eu quero, conseguir realizar os meus sonhos que eu quero, eu preciso batalhar. Então, assim, eu pensei de tudo, assim, eu pensei primeiramente no que eu quero pra minha vida daqui a uns anos. Entendi. Porque, assim, agora esse negócio de influencer, de tudo mais, acredito que não vai acabar, né? Porque a internet só tende a crescer. Só que a gente tem que pensar no futuro, né? O que é uma coisa que vai te dar retorno? O que você tá trabalhando hoje vai te dar retorno daqui a 10 anos? Eu tenho que trabalhar hoje para algo do futuro, né? Construir algo do Então, futuro. uma das coisas principais que eu pensei foi isso, sabe? Para o meu futuro. E outra também. Olha, vou ser bem sincero que eu gosto de uns desafios, viu? Então, assim... Eu gosto de umas dores de cabeça. Entendi. Então, assim, entrar nesse mundo... Eu via muito a minha mãe. A minha mãe era uma pessoa muito batalhadora, Sabrina. Ela batalhava demais. Então, eu via as coisas que ela me deu. Ai, que Entendeu? legal. As coisas que ela conseguiu me proporcionar. Por exemplo, a minha mãe teve uma época que ela trabalhava, ela era professora de música concursada no município. Então, ela dava aula, às vezes, só no período da manhã. Ela dobrou o padrão dela para eu poder fazer um curso de inglês. Entendeu? Que legal. Então, assim, a minha vida inteira eu pude ter um curso de inglês, porque ela batalhou por aquilo. Então, eu quero poder batalhar, sabe? Para conseguir as coisas que eu quero, para conseguir as coisas para os meus filhos que eu vou ter no futuro, para mim e para o meu marido, entendeu? Então, a primeira coisa foi isso. Uma coisa, agora falando da empresa, que eu não queria largar a mão, e aqui até hoje eu tento, assim, ó, tentar andar junto, é sobre a qualidade. Entendeu? Que é um dos diferenciais também, que quando eu fui abrir a empresa, eu queria, entendeu? Tipo assim, qual que é a minha diferença, né, que eu vou fazer no mercado? Na hora de escolher os diferenciais, você falou, quero qualidade. Quero qualidade. Tanto que eu não fazia ideia. Eu imaginei que você talvez escolhia alguns looks e eles entravam pra coleção da sua marca, mas não é assim. Como que é o processo? Muita gente acha isso, sabia? Tô Até chocada. porque ontem também eu fui, né, no Brás, em São Paulo, o povo achou que eu fui comprar roupa. Mas Não fui, não. Não. Então, assim, a gente desenvolve a peça do zero. Por exemplo, eu vou lá, eu desenho tal, né? Idealizo um vestido ali. Troco um papo com a minha modelista, porque a modelista é a pessoa que vai fazer o molde da roupa pra cortar e costurar. Então, a gente desenvolve a peça desde o zero. Entendeu? Então, uma coisa que eu queria bater muito... E você gosta de fazer esse processo? Menina, você acredita que eu gosto? De falar, quero uma peça assim com vestido que tem uma olha, barra assim. Eu vou falar pra você que eu nunca imaginei. Porque, olha, quando eu tava no segundo ano, eu me lembro até hoje dessa conversa. Eu cheguei pro meu pai e falei assim, papai, eu quero fazer um curso, porque eu quero trabalhar, eu quero ser biomédica, fisioterapeuta, eu quero trabalhar na área da saúde, falei pra ele. Só que hoje eu acho que os meus estudos aqui não tá tendo condição de eu alcançar isso, então eu quero fazer um curso. Aí ele falou pra mim, né, que ia pagar o meu cursinho e tal. Daí eu falei, então beleza, eu vou procurar as inscrições. Depois daquilo, aí a internet chegou na minha vida e eu tô onde eu tô hoje. Então assim, eu nunca imaginei trabalhar com isso. Só que foi uma descoberta de um sentimento novo que eu gostei muito. Eu fico muito empolgada quando eu vejo Olha, eu entrei numa loja de tecido essa semana, eu falei, eu tô no meu paraíso.
Ah, você talvez nem sabia que você Eu gostava não tanto. sabia. Eu não sabia que eu gostava tanto. Porque eu Hum. vivi nisso, né? Desde criança. Os meus avós, eles faziam confecção. Nossa. Tinha, Você tava em casa e não tinha se encontrado Sim, ainda. eu vivia brincando nos rolos de tecido da minha avó, Nossa, sabe? que especial. Então foi um negócio assim que eu me identifiquei que eu já conhecia, mas eu não sabia dessa identificação. E aí você conversa com a modelista, tipo, eu quero mais ou menos isso daqui. E ela Exato. desenha e você aprova. Uhum. E aí depois vai pro processo de costura. Aí vai pro processo que a gente faz a peça piloto. Olha só, pra eu desenvolver esse vestido aqui, esse vestido, na verdade, em específico, teve uma alteração que eu precisei fazer nele. Mas tem peças que às vezes dá certo de primeira. A gente pilota ela, né? A gente chama de peça piloto. Uhum. Aí, nossa, gostei da peça, acredito que não precisa alterar nada. Daí ela vai lá e libera, né, o molde pra cortar e ir pra produção. Uhum. Agora, se der alguma coisa errada, a gente tem que fazer a peça piloto até dar certo. Entendi. Então pode ser que saia umas 10 peças piloto. E- até a produção. A tua empresa nasceu esse ano ou ano passado? Esse ano, Ai, fevereiro. Nossa, novinha. Fará um ano ainda. Vai fazer um ano. E você me deu um spoiler aqui que você teve um produto. Não, você não, eu assisti nos seus stories, que ele esgotou em menos de 24 horas. Semana passada. Lancei um vestido, esgotou. 24 horas. E se a gente for Não, tentar... nem deu. Eu lancei 5 horas da tarde e meio-dia tinha acabado. E se a gente for tentar identificar, assim, o porquê que você acha que deu tão certo? Primeiro, o modelo, né? Que o público gostou muito, é claro. Mas também porque eu trabalho com peças exclusivas e limitadas. Tem gatilho Tem aí. gatilho, entendeu? Então, a pessoa, eu já postei no story hoje. Falei, gente, esse vestido aqui, ó, vou lançar às 6 horas da tarde no De site de hoje. Se você quiser comprar, pelo amor de Deus, me compre. Porque daí depois, eu não trabalho, Sabrina, normalmente com reposição. Porque eu gosto também, uma das coisas que eu queria também na minha marca, exclusividade. Entendeu? Então tem sabe, tudo isso né? aí. Tem tudo isso aí no valor de dinheiro, no caso. Qualidade, exclusividade. A pessoa sabe que ela tá comprando algo que tem poucos e que se ela não comprar logo, vai acabar. Exato. E aí, outra coisa, né? Você foi uma escolha decisiva tua, estratégica, de só fazer moda evangélica? Ou ele tem variações? Então, na verdade, eu nem chamo mais como moda evangélica, sabia? Quando eu vou comprar os tecidos, quando eu vou falar com os meus fornecedores, eu nem... Até achei muito engraçado. Eu mostrei os meus vestidos, né, os meus looks pra fabricante lá dos tecidos. Ela falou assim, tá, mas você não fabrica moda evangélica? Daí eu falei assim... É que eu não chamo mais de moda evangélica, mas eu falei só pra você entender mais ou menos com as peças que eu trabalho, entendeu? Aham. Daí ela falou assim, tá, porque pra mim, moda evangélica era um negócio super brega, mas eu usaria todas essas fotos aí que você me mostrou. Sério? Então, as Porque- pessoas têm uma ideia errada de moda evangélica? Eu acredito que que é? sim, né, Sabrina? Porque assim, antigamente que eu falo aí uns 10 anos atrás, era totalmente diferente de hoje, né? Por exemplo, quando eu usava... Porque eu sempre tive o meu costume de usar saias. Uhum. Sabe? Claro que também pela doutrina que eu sigo, da igreja e tudo mais, mas pela pessoa que eu sou. Porque ninguém consegue ser de mentira 24 horas por dia. Então, se eu não fosse assim, Insustentável. aham. ia ser. Então, é da minha pessoa. Aí, antes, quando eu era criança e eu ia de tênis e saia pra escola, eu era aberração. Eu era aberração, entendeu? E hoje, gente, hoje todo mundo, as mulheres, assim, mais conceituadas, tênis, vestido, fica aí. Saia. Tudo, Uhum. entendeu? Então, eu chamo, na verdade, de moda modesta. Ainda também não tá tão correto, legal. porque uma calça é modesta, né? Então, assim, é que o meu público usa mais saias e vestidos, entendeu? Mas eu uso como moda modesta, entendeu? Porque não são só evangélicos que usam as peças. Todo mundo usa. Se você quiser ser meu cliente, exato. Gostou da minha peça, será bem-vindo E aqui. às vezes, quando a gente fala moda evangélica, parece que Afunila demais e exclui quem não é do evangélico. às vezes a pessoa se sente... até que a gente tá fazendo algum preconceito, né? E não é essa a minha intenção. Eu Entendi. quero vestir... A minha ideia é deixar as pessoas, as mulheres, estilosas e modestas. Por que modesta? Porque vai muito da minha imagem, entendeu? Tipo assim, eu não recebo igual... Essa semana até um amigo meu fez essa pergunta pro David. Falou assim, ô David, porque agora eu e o David trabalhamos 24 horas por dia juntos, né?
Ele falou assim, ô David, você que vai aí nos eventos com a sua mulher, muito homem dá em cima da sua mulher? Eu acho que não. Não. Mas por quê? Da forma que eu me porto. É uma união Entendeu? de coisas, né? É. É como você se comunica, como você se veste. Aham. Ainda, eu acho assim, se você ficar um mês longe dele, eu acho que ainda assim as pessoas não farão isso porque Sim, é a forma sabe? como você escolhe se portar. Uhum. E a maioria das pessoas que me acompanham também são assim, entendeu? Então, eu acho que esse negócio aí de ser modesto é uma coisa que desencadeia várias coisas, vários fatores, entendeu? Principalmente essa questão de assédio. Que não é um problema pra você. Não é um problema. E provavelmente você não tem seguidoras que fazem isso e as pessoas que te seguem gostam de você por E ser modesta. Sabrina, fala sério, olha, aqui em Toledo, principalmente, várias empresas já vieram me contratar pela forma que eu me porto. Entendeu? Uhum. Teve uma empresa, que é grande aqui em Toledo, e também no mundo. Ela falou assim, olha, Dacia, sinceramente, eu vou ser bem sincero pra você, eu tô te contratando porque eu gosto da forma que você se porta. Ela falou. E Pra é isso. ela, é um diferencial que deu certo com a empresa. Entendeu? Porque lá nos valores da empresa, eles Tem também isso. fizeram essa conta. Tipo, quem que a gente gostaria que ficasse andando pra cima e pra baixo com a nossa marca? Uhum. E essa é uma decisão, de novo, é uma decisão estratégica. Parece que a gente tá chovendo no molhado, falando assim, estratégico. Mas não é, entendeu? Porque talvez você gostaria... Não, eu não acho que você gostaria de mudar o seu look, porque essa é você. Uhum. Mas eu imagino que talvez tenha muitas pessoas que projetam uma coisa que é insustentável. Uhum. Que aí depois você acaba caindo ali na primeira esquina. Por quê? Porque você não consegue ser aquilo todo dia. Porque você não vai entregar o resultado que você realmente é. E porque construção de audiência, que você alimenta a tua ali há muito, muito bem e há muito tempo, como é que você alimenta uma audiência sem que você consiga expor valores? Não tem Não como. vai pra frente. Não. Por isso que muitos perfis dão errado, sabia? Eu vejo muitas pessoas que querem ser digital influencer desistir na metade do caminho, porque ela começou errado. Ela já começou criando uma imagem que ela não é, ela não sustenta. Igual, Sabrina, eu vou tentar ser engraçada? Eu não sou engraçada, entendeu? Não tem como eu ficar postando reels lá de comédia. Por quê? Daí não vai rolar identificação. Por exemplo, isso eu sempre falo nos meus cursos. Gente, se o seu reels viralizar com um segmento, né, que não é teu, você não vai ganhar seguidor. Porque uma menina me disse, Dacia, meu reels bateu 1 milhão, mas eu não ganhei 100 seguidores. Daí eu falei pra ela, me manda reels. Não tinha conteúdo e ainda que tivesse, talvez não tinha a ver com ela? Não. Por quê? É uma trend Uhum. que tava em alta. Daí só porque tava em alta, ela falou, vou bombar meu perfil, vou fazer também. Fez a trend, porque o mesmo poder que o Reels tem de te alavancar, ele tem de te derrubar. Tem de te derrubar. Então, se o seu Reels que você postar é só por causa de uma trend, mas não tem nada a ver com o teu nicho, segmento, ele vai... com o seu segmento, com o seu conteúdo, com o que você aborda, ele vai trazer pessoas, porque aquele vídeo vai fazer o quê? Vai trazer pessoas que consomem aquele assunto, mas não é o assunto que você aborda. Então, quando ela entra no seu perfil, ela não consegue ver essa identificação. Aí dá errado. Nossa, você traz um monte de usuário desqualificado. Exato. Que não vai te gerar retorno nem em venda, nem em relacionamento, nem em nada. Então, assim, pra que ter viralizado, né? Exato. Então, por isso, até numa postagem do Reels, é um fator muito decisivo. Precisa pensar muito antes de fazer, né? Precisa. Tem que postar coisas que tenham a ver com o seu segmento, né? Porque senão... Não faz sentido. Não. E aí, pra gente encerrar, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, porque ele tá aqui no estúdio e eu tô vendo ele. Você falou ali, nossa, a gente passa a vida juntos, né? Vocês estão construindo uma vida juntos. E se o David estivesse nesse microfone, se eu estivesse fazendo essa pergunta pro David, que tá sentadinho ali, como é namorar? Como é ser casado, né? Não namorar. Como é ser casado como uma influenciadora? Olha, eu vou falar pra você que são muitos desafios. São muitos desafios. Porque, assim, o David, ele é muito meu companheiro, entendeu? Ele me entende. Você tem que ter uma pessoa do seu lado, não só pra digital influencer, mas pra outros segmentos também. Tem que ter uma pessoa que te apoie. Porque o David foi o que não me deixou desistir. Porque se fosse só eu sozinha, talvez eu não tinha tido força de chegar até aqui. Entendeu? Então, assim, são muitos desafios. Primeiro, você tem que achar uma pessoa que apoia você, uma pessoa que vai estar sempre te colocando pra cima e não pra baixo. O David é uma pessoa que me desafia o tempo inteiro. Tem hora que eu tenho vontade de bater nele. Porque ele fica falando bem assim pra mim. Amor, você tem que fazer. Vai! E eu não quero fazer. Aí eu faço, dá certo. Aí ele olha pra minha cara com aquela cara assim.
Eu te avisei, né? Ai, que saco, sabe? Eu nem posso dizer que eu não pode concordar. Só que, tipo assim, é um fator que é importante para o meu trabalho. Assim, independente, né? Se você fosse lá da área da saúde, que você falou, ainda assim ele estaria ali te apoiando. Exato. Mas ele aparece muito com você, né? Aparece. E você imagina. Ele me apoia você já mesmo. conseguiu imaginar você casada com uma pessoa que Não. detestasse Instagram? Não consigo. O que teria acontecido contigo? O potencial que teria ali sido teria dado desperdiçado? errado. Teria dado errado. Teria realmente. E outra coisa também, Sabrina, que por um exemplo, tudo que a gente tem hoje, Deus acima de todas as coisas, mas foi por conta do nosso trabalho. E outra, por trás do meu trabalho tem ele. Entendeu? Tá ali no bastidor esperando. A gente até brincava que ele tem que esperar demais a comida. Você é dessas que deixa o coitadinho passando fome pra fazer um vídeo? Sim, eu falo pra ele, chega a comida, primeiro eu preciso gravar, fazer o vídeo, editar, depois você come. Entendeu? Imagina se tivesse alguém que falando, de novo fazendo foto. Mas você já fez esse vídeo. E existe muito. Existe muito. Não, com certeza. Então, assim, foi uma união de Deus muito legal, né? Sim. E você sabe também porque eu acho que a gente aprendeu isso aí? É por causa da nossa vida, do jeito que a gente levou o nosso namoro à distância. Quanto tempo que tu falou? 4 anos. 4 anos à distância? 4 anos namoro à distância. E outra, depois que a gente casou, faz mais ou menos... Agora vai fazer 1 ano que ele realmente saiu. Olha como deu certo o meu trabalho. Faz 1 ano que ele saiu do emprego dele, vai fazer agora em novembro 1 ano. Ele é assistente, ele trabalha com assistência em celulares, técnico de celular, ele é. E daí ele trabalhou, faz 1 ano que ele parou pra trabalhar comigo. Porque ele já trabalhava, né? Toda a parte do meu crescimento, só que ele conciliava com o trabalho dele. Chegou um momento que não deu mais. Ele falou, não, vou ter que sair. Pra eu poder te acompanhar, porque igual, a gente viaja toda semana, né? Nossa, então, é uma rotina muito louca, né? Às vezes, demais. Às vezes eu tinha que viajar sem ele, entendeu? Então tudo isso é difícil pra gente. Então, a gente aprendeu que nós dois, juntos, somos uma equipe top de trabalho. Ai, que demais. Que funciona, que dá certo. E aí você consegue alimentar 2 coisas que você gosta muito, né? E separar também, né? Tem que, tipo... Vocês conseguem fazer essa separação? Tipo, agora eu tô brigando aqui por conta desse rios que eu não gostei e agora eu sou só a esposa falando. Sim, sabe que a gente consegue, é verdade. A gente consegue. É engraçado até isso daí, porque ontem de manhã a gente já levanta com bomba, né? Empresário levanta com pepino, entendeu? Você levanta, já tem problema te esperando. Aí eu falei pra ele, meu, pelo amor de Deus, né? Como que a gente resolve isso? Daí passou 5 minutos, tudo certo. Ok. Oh, mas eu não posso... Eu falei que eu ia encerrar com essa pergunta, mas peraí. A gente voltou lá, falando da tua marca, que você fez algumas decisões estratégicas entre ter qualidade, ter exclusividade. Ela é um e-commerce. Sim. Não tem ponto físico ainda. Então, é que aqui em Toledo eu tenho meu escritório e as minhas clientes daqui podem ir lá, entendeu? Não tem problema. A gente atende, né, físico também. Só que é mais focado no online. Mas pretendo mudar isso. E aí agora a pergunta... A empresa Radassi contrataria uma influenciadora? Contrataria, com certeza. Eu necessito, inclusive, de uma influenciadora. Na verdade, já estou fazendo estratégias com influenciadoras. Agora, para novembro, eu tô... Porque o que acontece? Daí, eu uno os 2 trabalhos. Então, eu sei de uma importância de uma influenciadora e também sei da importância, né, da minha empresa ter uma resposta ali com o trabalho dela. Então, agora, no mês de novembro, eu vou iniciar um trabalho com 2 influenciadoras que tem muito a ver ali com o meu nicho, só que, desde já, 1 mês antes, quase 2, na verdade, eu tô trabalhando com essas estratégias de antecipação com elas. Por quê? Eu sei que quando eu lançar, quando eu mostrar realmente o meu projeto com elas, vai bombar. Então não é uma coisa que eu faço em cima da hora. Não. Antes de abrir carrinho. Entendeu? Por isso que também as empresas devem fazer isso, entendeu? Antes de você... Não é você só jogar no mercado. A pessoa só vir divulgar. Gente, fechei uma parceria com uma empresa top que eu queria muito. Eu admiro essa empresa, mas eu não vou falar pra vocês hoje quem que é, não. Entendeu? Daí, se vocês quiserem que eu fale, você pode usar 2 coisas. Se vocês quiserem que eu fale, esse story tem que ter 1000 reações. Aí você aumentou o engajamento, você fez a pessoa interagir, você fez a pessoa se sentir útil. Ou você pode falar assim, só vou contar pra vocês tal dia. Então, a pessoa vai ser obrigada, durante todos aqueles dias, esperar você. Entendeu? Então, aqueles dias ela vai acompanhar teu perfil, porque ela sabe que tal dia você pode postar novidade. E ela fica esperando, né? Aí ela fica esperando. Então, daí, quando você posta, o resultado é certo. Entendeu? E aí,
se você que está ouvindo é influenciador, você tem que pensar em, eu estou criando essas estratégias, porque um Uhum. influenciador bem preparado, ele se vende muito mais fácil, né? Acho que Demais. o que mais tem é a empresa procurando por bons influenciadores, e você que está ouvindo pode se tornar, né, um profissional diferenciado no mercado, se você entender E assim, você consegue entregar para a empresa o resultado que ela espera. e sair ganhando. Todo mundo sai ganhando no final. Todo né? mundo sai ganhando. É muito importante. Que legal. A Radassa daqui 5 anos... Olha, daqui 5 anos, vou falar pra vocês, uma empresária de sucesso, gente. Com certeza, até lá, já vou ter viajado muito esse mundão. Minha marca já vai estar lá em cima, porque com estratégias, Deus acima de tudo, estratégia e muito trabalho, porque não é brincadeira não, gente. As pessoas acham que, né, empreender ou tudo que eu faço, só um celularzinho, uma menina que fica lá divulgando coisas na internet ou falando coisa que nem sabe. Enquanto muitas pessoas pensam assim, os nossos trabalhos... Tô aqui trabalhando no bastidor, né? Exatamente. Então, daqui 5 anos, muitas viagens por esse mundo Tem afora. vontade de conhecer muitos lugares? Muitos lugares. Inclusive, ano que vem, no início do ano, a gente já tá fazendo um outro trabalho. Eu ia falar, ela não vai contar onde que é, né? Óbvio que ela não vai contar onde que é. Um outro trabalho, mas vai ser pela Europa. Já vamos deixar Tem vamos deixar spoiler um spoiler aí. Vamos para a Europa novamente. Esse ano nós fomos, né? No início, em trabalho com a estratégia do lançamento da marca, fomos para Paris. Então, ano que vem também, a viagem não é à toa. Então, é isso que é bom também, Sabrina, para uma influenciadora. Você consegue juntar, você consegue conciliar com a sua vida e o trabalho, sabe? Então, já vai ser uma viagem de trabalho e também a passeio. Então, daqui 5 anos, com certeza, uma empresária de sucesso, viajei pelo mundo. Já vou ter, provavelmente, alguns... alguns não, né? Já vou querer ter um filho, com certeza, daqui 5 anos. E é isso. Seguirá influenciadora? Seguirei influenciadora até enquanto existir essa profissão. Estarei lá. Ai, que demais. Queria agradecer muito por você ter vindo aqui. E assim, ó, se você tá assistindo, saiba que ela é exatamente assim quando a câmera desliga, tá? Não é fake news, né, Sabrina? Não é fake news, ela é exatamente assim. Quando chegou, quando gravou a story, então... como é bom você ver essa extensão. Eu acho que a Radassa do online é a extensão do presencial e eu acho que é por isso que deu tão certo, né? Exato. É isso que eu falo pra você. Mas olha, Sabrina, eu que sou grata, fiquei muito feliz, lisonjeada mesmo, né, pela oportunidade de estar participando, né, do podcast Vista Polida. E com certeza esse nosso trabalho não vai parar por aqui, gente. Teremos muitas novidades juntas também. A gente já tava discutindo ali no bastidor, porque somos dessa. Mas eu queria agradecer demais você por ter vindo. David, obrigada por ter vindo, tá aqui acompanhando a gente. E você que assistiu esse podcast até o final, queria agradecer. Se você tá pelo Spotify, não esquece de me contar que você tá assistindo por lá ou pelo YouTube, de curtir aqui e se inscrever, para que a gente possa polir a visão de outros temas, como a gente acabou de polir aqui sobre a influência digital. Então, um super beijo e até o próximo.